Vamos agora ao século XX, algumas situações de breve histórico. E nesse aqui nós vamos falar sobre uma situação aqui para você, tá? Século XX. Bom, filho, a agricultura, o Brasil vai tendo a sua agricultura, você sabe melhor do que eu. Nós temos aqui, né, já no início do século XX, mais ou menos em 1900 na década, não sei se 18 mais ou menos, uma crise do café por superprodução. Isso no final da Primeira Guerra Mundial. E aí reza a lenda, que não é lenda, que o pessoal ali, ó, a Praça Mauá no Rio, os caras jogaram café para mais de metro ali para ver se aumenta o preço. E depois nós sofremos, como já falei para vocês outrora, em 1930, a crise do café. Isso eu falei sobre a crise da Bolsa de Nova York de 29. E essa crise do café, de certa forma, causou uma diversidade agrícola no Brasil. E São Paulo vai deixar de plantar café e vai transformar-se num mar de algodão. Inclusive o grupo Matarazzo daquela época ali, os próprios Matarazzo, um ramo da família começa a plantar algodão em profusão. É esse grupo que vai comprar o algodão, né, que nós tínhamos aí em cidades como Americana, Sorocaba e outras ali próximo a Campinas. Inclusive nossa região aqui, área 017, aí, Riolândia, Cardoso, Paulo de Faria, virou também um grande mar de algodão, porque tinha mercado consumidor para isso, a indústria têxtil absorvia tudo isso, e também a indústria de óleos. Então, meu filho, é o seguinte, outra coisa que eu lembro para vocês sempre que existe uma revolução industrial, sempre que existe um salto industrial num país, um up industrial, que agora é a mania de falar, nós temos também uma revolução agrícola, porque a agricultura é necessário que ela também ela possa suprir as necessidades da população urbana que vai crescendo cada vez mais. Isso é clássico também, tá? Já falei, na década de 60 tivemos a erradicação de cafezais, surge o GERCA, grupo de erradicação de cafezais, que vão erradicar aí grande parte dos cafezais de São Paulo e no norte do Paraná, os cafezais velhos, considerados improdutivos, né? Então também já falamos isso em outro vídeo passado, rapidamente também. Mas o que nos interessa começa aqui na década de 1970, quando o Brasil então começa, lógico, a aumentar cada vez mais sua produção agrícola. Que eu já falei também num vídeo que falamos da soja, não é? Onde houve a migração em massa, principalmente de gaúchos e catarinenses para o centro-oeste e também para o Paraguai, onde eles se transformaram lá nos brasiguaios. Muitas vezes, cai isso na prova e você esquece. Lembrando a você também outra coisa, essa migração aqui, gerou aqui, foi graças à pressão demográfica que aconteceu principalmente na área rural do sul, mas o processo de minifundização, onde no vídeo que nós temos sobre soja, demos uma explicada melhor sobre isso, tá? Então aí o Brasil vai crescendo ali e tal, vai se transformar na potência de grãos. Mas aonde nós vamos querer chegar? Vamos chegar na década de 1960. Essa década aqui tem algo que realmente vai modificar a situação. Quando um pouco antes, você deve lembrar na sua aula de história que teve Juscelino, que foi sucedido por Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros depois renunciou à presidência e deram a ele o título de uma frase que ele nunca fez. Falou, filo porque quilo. Ele nunca falou isso. Deve ter falado, eu fiz porque quis, ou algo desse jeito. Mas tudo bem, como o Jânio era um indivíduo que era realmente midiático, vamos dizer assim, ele realmente fez ali e acabou assumindo essa parada. Mas ele foi, como é que eu digo?
sucedido pelo seu vice-presidente João Goulart, que estava na China. Os generais não queriam deixar que ele voltasse, aquela coisa toda, porque achavam João Goulart altamente ali ligado ao socialismo e comunismo. E aí fizeram um acordo com o Tancredo Neves, que foi primeiro-ministro. Então o Brasil teve um parlamentarismo, o seu professor de história vai explicar isso, por pouco tempo, mas teve. Mas e João Goulart, que era o Jango, ele vai falar uma situação chamada reformas de base. E dentre as reformas de base, ele vai falar de uma reforma que derrubou até os irmãos Graco em Roma. Quando você fala nisso, você treme. Essa palavra é uma palavra que faz com que muita gente estremeça. A chamada reforma agrária. E aí, não é? O seu professor de história vai falar a efervescência dos movimentos ali que aconteceu dentro daquele sistema tal. João Goulart foi derrubado. No dia 31 de março nós tivemos o golpe militar, né? Dá uma palhinha aí que tocou a campanha em casa, tem que atender, mano. Tem essas paradas também. E aí, fião? E aí, nesse contexto, né? João Goulart saiu e entra no governo, né? O primeiro presidente militar com um golpe de 64, né? Foi um golpe militar de 64. Que foi no dia 31 de março, mas aí o governo é instituído no dia 1º de abril, inclusive naquela época muita gente achou que era brincadeira, que era o dia da mentira e tal, mas não vamos entrar nesse mérito. E aí, o que acontece? Acontece que, meu filho, entra Castelo Branco, né? Humberto de Alencar Castelo Branco, general cearense, entra para comandar aí a nação. General que a gente chama da escola da Sorbonne, tá? A escola francesa do exército. Um dia eu vou falar sobre isso, mas não agora. Então é o seguinte, filho, o que acontece com isso? Castelo Branco foi aconselhado por aqueles que apoiaram o golpe, inclusive norte-americanos, o seguinte: Mr. Castelo, todo país que não tem uma lei que fale sobre reforma agrária, que não estabeleça uma lei que dê esperança de uma maior equanimidade agrária ali, de divisão, é um barril de pólvora. Então, em 1964, Castelo Branco, em pleno governo militar, cria duas situações, não é? Que, por incrível que pareça, ali o trabalhador rural, em tese, enquanto Getúlio Vargas criou os direitos para o trabalhador urbano, Castelo Branco, de certa forma, ele abre a questão para o trabalhador rural. Ele cria primeiro, ou cria concomitantemente, o ETR. O que é o ETR, professor? O Estatuto do Trabalhador Rural. E esse estatuto dá direitos aos trabalhadores rurais. Que direitos, professor? Salário mínimo, férias, a folga paga, né? O 13º, né? E o FGTS e outras situações. Alguns dizem que por causa deste Estatuto da Terra, muitos proprietários rurais não conseguiram arcar com o ônus, né, trabalhista. Outros não quiseram para não diminuir os lucros. E de certa forma, segundo alguns, isto aqui gera o grande êxodo rural, principalmente para as grandes cidades do Sudeste, as grandes metrópoles do Sudeste, tá? Ao mesmo tempo, Castelo Branco vai criar o Estatuto da Terra. E aqui se fala nas desapropriações. Cria uma figura chamada MR. Então tudo vai basear-se no módulo rural. E o módulo rural é interessante. Tem a ver aqui, principalmente, ele varia. Ele varia de tamanho. Não é o mesmo tamanho para todos os lugares. Então ele varia o tamanho quanto a questão geográfica, quanto a questão de acesso, principalmente aos financiamentos. Então, o módulo rural, por exemplo, em São Paulo era bem menor do que o módulo rural no Pantanal Mato Grossense.
Cuidado com isso, tá? Depois esse módulo rural vai mudar de nome para módulo fiscal, depois a gente vai ver depois. Então era uma extensão onde 4 adultos em 1000 jornadas anuais, cada um faria então 250 jornadas, pudessem tirar o seu sustento e viver com dignidade, tendo chance também para o lazer, etc, etc, etc. E aí vai ser criado as seguintes figuras. São criadas as figuras do minifúndio, do latifúndio por exploração, latifúndio por dimensão e empresa rural. O minifúndio eram as propriedades que estavam abaixo de um módulo rural. Professor, peraí, mas se o módulo rural era o tamanho mínimo que poderia gerar aquela família, o seu sustento, a sua dignidade. Se as terras, a maior parte era minifúndio, que estava abaixo de um módulo rural, significa que o Brasil tinha um grande número de minifúndios que não sustentavam aqueles que trabalhavam e que eles precisavam muitas vezes ter outra atividade, migrar para cidades, migrações temporárias e etc. É isso. Latifúndio por exploração eram terras que tinham até 600 módulos rurais e eram subaproveitadas. Ou seja, o aproveitamento era abaixo do mínimo necessário. Latifúndio por dimensão eram terras que tinham mais de 600 módulos rurais. Poderiam ser aproveitadas ou não. E depois a empresa rural, que também tinha até 600 módulos rurais, e o aproveitamento era um aproveitamento racional, tá? Aproveitava-se a terra de forma racional. Na realidade, o que acontecia muitas vezes é que grandes corporações, grandes empresas compravam, por exemplo, grandes glebas de terra e colocavam ali o nome da empresa, né? E deixavam aquilo ali, a Deus dará, às vezes até em especulação ou mesmo no desmatamento. Somente em 93 é que nós tivemos o módulo, a nova lei de terras com o Itamar Franco. E eu vou dar uma paradinha louco Abreu para falarmos sobre isso aqui do módulo da nova lei de terras. E aí, fião? A nova lei de terras. Olha o nome, a nova lei de terras. Isso aqui foi criado em 1993. E o governo foi Itamar Franco. O do Fusquinha mesmo, Itamar Franco. Então ele muda a situação, tá? E ele vai criar uma nova figura, que é o módulo fiscal, MF, que na realidade muito semelhante ao módulo rural. Você procura aí qualquer Google da vida, isso para advogados é muito legal, você procura lá a letra e tal, mas é mais ou menos a mesma coisa. É algo que possa gerar àqueles que vivem da terra seu sustento, etc, 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 tá? Os módulos fiscais no Brasil variam de 5 hectares a 130 hectares. Vamos abrir um parênteses para vocês agora. Vou colocar um parênteses aqui, as medidas do campo, porque às vezes você não sabe. A gente fala em hectare, fala em alqueire paulista, goiano, baiano e do norte, o pessoal fica perdido, não sabe o que significa isso. Então vamos pegar aqui, primeira medida, um acre. O acre mede de 4.042 a 4.074 metros quadrados, tá? Depois, nós temos, não é, um are. Um are são 100 metros quadrados, filhão. Um are. A medida mais usada aqui no Brasil é hectare, apesar de São Paulo não usar muito. Hectare, que é HA, que equivale a 10.000 metros quadrados. Para que você tenha noção, seria mais ou menos um quarteirão na cidade de 100 metros por 100 metros.
Isso é 1 hectare. Aí você tem um alqueire, e esse alqueire, ele varia muito. Você tem o alqueire paulista, o alqueire goiano, o alqueire baiano e o alqueire do norte. Então, o alqueire paulista, que é o utilizado aqui em São Paulo, por isso que é paulista, né? 24.200 metros quadrados, ou seja, 2,42 hectares, quase 2,5 hectares. O goiano, por sua vez, 48.400 metros quadrados. O baiano, 96.800 metros quadrados. E o alqueire do norte, 193.600 metros quadrados. Isso eu coloquei para vocês porque às vezes vocês escutam isso e ficam boiando numa prova, coisa que vocês não podem fazer. Então o minifúndio varia o módulo fiscal varia de 5 hectares a 130 hectares. 5 hectares, vou pegar aqui próximo às grandes cidades, as grandes capitais, São Paulo, e 130 hectares no Pantanal. Por que é tão grande no Pantanal, professor? Porque o Pantanal tem um mecanismo de cheias e ele não pode ficar sendo cultivado direto, então tem todo um cálculo para chegar a isso, tá? E aí, meu filho, veja bem, as terras ficaram divididas em minifúndios, pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Repare que não tem latifúndio, por isso que eu sempre digo aos meus alunos, evite usar o termo latifúndio em provas escritas, a não ser que a prova tenha no enunciado. Em termos legais não existe, tá ok? O que é? Eu não estou falando aqui, não adianta vir discutir, mas não. Em termos legais não existe. Use grande propriedade, sempre. A não ser que o enunciado diga latifúndio. Minifúndio são áreas menores que um módulo fiscal, tá? O módulo fiscal depende, aqui na região está em torno de 24, 26 hectares, tá? 22 hectares, depende do tamanho da cidade, depende do desenvolvimento, depende do tipo de terra, tem tudo isso, tá? Às vezes não é igual em todos os lugares. Pequena propriedade, você tem de 1 a 4 módulos fiscais. Média propriedade de 4,1 a 15 módulos fiscais. E grandes propriedades, mais de 15 módulos fiscais. Lembrando a vocês que minifúndios, pequenas propriedades, médias propriedades, são terras insuscetíveis, que não pode ser realizada a reforma agrária. Agora tem um papelzinho aqui, meu filho. Desde que é complicado, a terra esteja cumprindo o quê? A sua função social e que o proprietário não tenha outra propriedade. E que o proprietário não tenha outra propriedade rural. Você vê, tem 2 propriedades rurais pequenas. Vai se fazer? Muito raro. Mas na lei está mais ou menos assim. Propriedade não tenha outra, proprietário não tenha outra propriedade rural. Então, a partir disso aqui, ficou mais fácil a situação de desapropriação. Se seu pai tem terras, por exemplo, e ele tem gado, você pode ver lá que você tem um número mínimo de cabeças por hectare. Por quê? Porque se estiver abaixo disso, significa que a terra está subaproveitada, não é? Os movimentos que nós temos que brigam pela terra, pela posse da terra, né? Eles vão muito atrás disso, tá? É claro que dentro dos contextos, o pessoal vai daqui, e aí tem aquela questão do gado, o gado adulto é X, o gado que não é adulto, que já tem que contar um pouco mais do que o gado, e é um complicador danado para se fazer isso. Mas aí tem pessoas que são experts nos assuntos. Então, filho, espero que isso tenha deixado você um pouco mais feliz para os vestibulares. Cola conosco, Jaelvis.